Todos encontraram? São João, capítulo 6. Eu leio da seguinte maneira. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Aqui está a história do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Há um consenso em dizermos que o maior milagre que Jesus operou quando esteve aqui em seu ministério foi o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas alguns dizem que este milagre, o da multiplicação de pães e peixes, tenha sido talvez o mais importante milagre. E o principal argumento para essa conclusão é o fato de que este é o único milagre operado por Jesus, juntamente com a ressurreição de Cristo. Este é o único milagre que está relatado nos 4 evangelhos: São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Não há dúvida que São João o apresenta com mais detalhes. Somente João menciona o momento histórico, a festa da Páscoa. Somente João menciona o tipo de pão que Jesus tinha ali à disposição, que eram pães de cevada, que na verdade eram os pães consumidos pela população mais pobre. As comunidades de pescadores consumiam pão de cevada. Era comida de gente muito simples. São João é o único que apresenta as razões para recolher as sobras, para que não houvesse desperdício. São João é o único que menciona o efeito do milagre sobre a multidão. Começou um movimento para proclamar Jesus rei. Ah, quem é que não quer ter um rei assim? Este seria finalmente um programa, como é que a gente diz? Fome zero perfeito. Um rei que multiplica pães e alimenta a todos. Na mensagem de ontem, dentro desse texto, nós vimos 3 pontos do texto, da história. Uma pergunta, um motivo e uma garantia. Se lembram? A pergunta feita por Jesus: onde compraremos pães para alimentar a multidão? Esta foi a pergunta, revelando que Deus está atento às nossas necessidades. Jesus sentiu a necessidade da multidão. E então o motivo da pergunta, o texto diz: Jesus fez essa pergunta a Filipe. Para quê? Para o provar, para o experimentar. E nós vimos com isso que Deus permite, e às vezes Ele mesmo prova os seus filhos, nos coloca em situações de provações, porque Ele tem um propósito: nos preparar para o céu. E então dissemos que Deus está mais preocupado com a nossa salvação do que com o nosso conforto. E a garantia: Jesus fez a pergunta para provar Filipe, e o texto nos dá a garantia. Ele sabia o que ia fazer. A garantia de que Jesus não improvisa na nossa vida.
Embora muitas vezes ele permita provações, mas ele já sabe o que vai fazer. Ele sabe como lidar com todas as situações da vida. Muito bem. Nesta oportunidade eu queria rapidamente e convido a sua completa atenção e concentração para a gente ver que lições nós podemos extrair da postura, da atitude da multidão e como Jesus reagiu à atitude da multidão. A multidão que foi procurar Jesus. Veja comigo, permaneça com a sua Bíblia aberta, capítulo 6, verso 2. Diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui vemos o primeiro erro da multidão que seguia Jesus. Eles tinham a motivação errada. Eles estavam buscando Jesus por causa de quê? Por causa dos milagres que Jesus fazia. Esta é uma motivação errada. A grande evidência do que eu estou dizendo, de que esta é uma motivação errada, é o fato de que Jesus não permitiu que eles o coroassem rei, que eles o proclamassem rei. Buscar Jesus por causa dos milagres que Jesus opera. É claro que todos nós queremos milagres, todos nós queremos bênçãos, mas precisamos entender uma coisa: não são os milagres que vão purificar o nosso coração, não são os milagres de Deus que vão transformar a nossa vida, não é o fato de recebermos ou testemunharmos milagres. A mesma multidão que recebeu milagres e que testemunhou milagres, um ano depois desse episódio, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Infelizmente, muitas pessoas, isso em todas as épocas e talvez em nossa época isso seja uma realidade muito mais acentuada e muito mais evidente. Tantas pessoas que estão buscando Jesus por causa dos milagres que Jesus opera. Tantos grupos religiosos que usam isso como o seu principal apelo. Venha a Jesus porque Ele vai operar milagres, quando na verdade, do ponto de vista bíblico, esta é a motivação errada. Lá no Pentecostes, por exemplo, houve um grande milagre. Os discípulos receberam o Espírito Santo na sua plenitude, línguas como de fogo, uma tremenda demonstração exterior. No entanto, essa demonstração exterior não sensibilizou de verdade o coração das multidões. As pessoas julgaram mal. As pessoas até disseram que os discípulos estavam bêbados. Não são os milagres que vão fazer as grandes transformações em nossa vida. Agora, quando Pedro, naquela ocasião, abriu a palavra de Deus e pregou um sermão, falou do ministério de Jesus, da vida e morte de Jesus, na sua pregação, milhares se converteram. Isso revela que buscar Jesus por causa dos seus milagres, esta é uma motivação errada. E eu às vezes digo para muitas pessoas: quando você for procurar uma igreja, procure a igreja por causa da sua pregação e não por causa dos milagres que oferece. As multidões tinham a motivação errada. E por causa da motivação errada, depois de terem experimentado o milagre, eles tiveram uma intenção errada. No verso 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. A intenção deles qual era? Que Jesus fosse o rei. Eles queriam milagres, eles queriam curas, eles queriam soluções imediatas para os seus problemas, eles queriam soluções rápidas, eles queriam bênçãos temporais, eles queriam Jesus como rei, porque este rei os libertaria do domínio romano, este rei os alimentaria. Eles estavam com a visão focada nas coisas deste mundo, nas coisas desta vida. E eu pergunto, não é esta a condição de tantas pessoas hoje? Jesus então frustra a intenção deles. Eles queriam um libertador e tentam proclamar Jesus rei. E a pergunta que eu faço é: por que agiram assim? Por que eles queriam soluções imediatas? Por que eles queriam respostas prontas? Por que eles queriam milagres naquele momento? Por que eles queriam alimento, comida? Por que eles queriam liberdade política? Por que eles buscavam essas coisas? Por que agiram assim? A resposta é somente uma: porque eles tinham uma noção errada de quais eram as suas verdadeiras necessidades.
E agora eu queria que você entendesse isso aqui juntamente comigo. Jesus não permitiu ser proclamado rei. Jesus não acedeu ao fato ou à insistência de ter um rei que pudesse multiplicar pães. Porque Jesus tinha muito mais do que isso para oferecer. Jesus não queria apenas ser alguém para resolver os problemas desta vida e deste mundo. E nós vemos isso de maneira implícita na pergunta que Jesus fez a Filipe. Qual foi a pergunta que Jesus fez a Filipe? Onde compraremos pães? Filipe diz assim: Senhor, nem se tivéssemos 200 denários, não seria suficiente. 200 denários, um denário era o salário de um dia de trabalho. Era muito dinheiro, eles não tinham, nem se tivesse isso. Jesus não estava perguntando como compraremos pães. Jesus fez a seguinte pergunta: onde compraremos o pão? Neste momento, Jesus já estava chamando a atenção, primeiramente dos discípulos. Não para a solução dos problemas, não para o milagre que ele ia fazer, não para a bênção que ele ia dar. Jesus estava chamando a atenção para a fonte do milagre. Onde? Para a fonte da bênção. Onde? Era isso que Jesus queria oferecer. A multidão estava confusa, porque a multidão não tinha uma noção clara de quais eram as suas reais necessidades. E ao tentar proclamá-lo rei, Jesus fugiu. E que coisa interessante. Nos evangelhos nós vemos frequentemente Jesus fugindo da glória, mas nunca fugindo da cruz. Porque de fato, Jesus tinha muito mais a oferecer. Eu queria agora comparar um pouquinho a atitude da multidão com a nossa atitude que se revela de maneira tão frequente. A multidão queria milagres, a multidão queria bênçãos, a multidão queria soluções imediatas, e eu pergunto, quantas vezes nós temos buscado a Jesus com essas mesmas motivações? Quantas vezes temos limitado a nossa comunhão com Deus a uma série de orações buscando solução para os nossos problemas dessa vida? Ah, Senhor, eu preciso de um emprego melhor. Ah, Senhor, eu preciso da cura para a minha doença. Ah, Senhor, eu preciso de uma solução para o meu problema afetivo. Ah, Senhor, resolve a crise da minha família. Ah, Senhor, porque é o meu projeto de vida, porque é o meu negócio, porque é o meu futuro, porque é a minha aposentadoria, porque é a minha faculdade. Estamos tão focados nesta vida, neste palmozinho de vida que nós temos aqui, que nos esquecemos que Deus nos olha não com essa perspectiva mesquinha desta vida. Deus nos olha da perspectiva da eternidade. E justamente porque a nossa visão é tão mesquinha, e nós estamos tão voltados para as coisas materiais, para as coisas passageiras, que nós deixamos de perceber, aliás, nós perdemos a noção de quais são as nossas verdadeiras necessidades. E com muita frequência, a nossa atitude não é diferente da atitude desta multidão. E a minha pergunta é: quais são as suas reais necessidades? Você já pensou nisso? Não precisa filosofar muito para descobrir qual é a sua noção de quais são as suas necessidades. Basta você se lembrar qual foi o tema das suas últimas orações. Pense um pouquinho. Ah, Senhor, meu emprego, mais dinheiro, minha vida, minha família, meu projeto. Pense um pouquinho. Qual é a noção que você tem das suas reais necessidades? E sabe o que eu quero dizer para vocês? Para você? Jesus frustrou a intenção daquela multidão. Jesus não se permitiu ser proclamado rei, porque Jesus tinha muito mais a oferecer. E eu quero dizer que na maioria das vezes que Deus não responde às nossas orações, que Deus não faz os milagres que nós buscamos, ou que Deus não dá as bênçãos que nós pedimos, é pelo simples fato de que Ele tem muito mais e melhor do que isso que nós estamos buscando e pedindo. Qual é a noção que você tem das suas reais necessidades? Talvez haja alguém aqui esta manhã
que está pensando assim: a minha real necessidade no contexto em que eu vivo hoje é de uma condição financeira melhor, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um melhor salário. E olha, o melhor argumento para você ficar com consciência tranquila em buscar simplesmente benefícios materiais é você raciocinar assim: Senhor, eu quero ter condições de ajudar a tua obra. Isso, mais do que um argumento, é um paliativo para a nossa própria consciência. Esta é a sua real necessidade? Talvez a sua real necessidade não seja mais dinheiro, um melhor salário, melhores condições financeiras. Talvez a sua melhor necessidade seja simplesmente sentir-se mais valorizado, mais respeitado, mais admirado. Talvez lá no fundo do seu coração seja essa a sua real necessidade. E se for essa a sua necessidade, não há dinheiro no mundo que vai supri-la. E sabe o que Jesus quer fazer com você? Ele quer suprir a sua necessidade. Talvez a sua real necessidade seja a de uma autoestima melhor, mais segurança pessoal. E eu repito, não há dinheiro, não há riqueza no mundo que vai lhe proporcionar isso. Agora, quando o amor de Deus encher o seu coração, quando você de fato tiver uma vida ao lado de Jesus, você vai descobrir a verdadeira felicidade, sendo rico ou pobre. Quantos exemplos mais você quer de que o dinheiro e a riqueza não satisfazem plenamente o coração humano? Quais são as suas reais necessidades? É isso que Jesus quer resolver na sua vida. Para alguns, talvez a sua maior necessidade seja em relação à sua aparência. E nós vivemos num mundo de uma verdadeira corrida pela aparência, a ditadura da beleza. Especialmente entre a juventude, adolescentes, parece que alguns vivem obcecados por isso. Precisam se sentir mais bonitos, mais atraentes. Precisam de mais roupas, melhores roupas, mais adereços. Precisam de um corpo escultural. E alguns fazem da academia uma verdadeira obsessão. E eu quero dizer que eu ando frequentando a academia aqui de uns meses para cá e está fazendo muito bem para mim. Mas eu queria dizer àqueles que buscam esse tipo de atividade: qual é a sua real necessidade? Não permita que essas coisas se transformem numa obsessão, achando que você tem que ser mais bonito, mais atraente, mais bonita, mais atraente. Quando o seu coração estiver cheio do amor de Deus, você vai se sentir assim, mais bonito e mais atraente. Qual é a sua real necessidade? Há pessoas que pensam que a sua maior necessidade é de casar, ou pela primeira vez, ou pela segunda, ou resolver a crise. Para outros e outras, a maior necessidade nesse momento é arrumar um namorado ou uma namorada, uma necessidade afetiva, algo importante na vida e realmente muito importante para todos nós. E você tem concentrado a sua luta com Deus nesse assunto. Talvez o que você realmente precise seja simplesmente sentir-se protegido e amparado. Quando o seu coração estiver cheio do amor de Deus, você se sentirá assim e poderá ser plenamente feliz, sozinho ou acompanhado. Você não tem que atrair alguém para ser feliz. Você tem que ser feliz para atrair alguém. E não há nada mais atraente num homem ou numa mulher do que um coração feliz, do que um rosto sorridente, do que um coração cheio do amor de Deus. Este era o problema daquela multidão. Eles haviam perdido a noção de quais eram suas reais necessidades e concentraram a sua atenção nas coisas desta vida. Eu citei aqui alguns exemplos, mas é possível que você esteja buscando a Deus por uma necessidade, algo que o está incomodando, uma falta que você tenha, uma ausência, enfim, algo que precisa ser preenchido, e você tem julgado que esta é a sua maior necessidade. Mas Jesus revela qual é de fato a verdadeira necessidade de todos nós. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, na verdade, estabeleceu uma moldura para um discurso que Jesus fez no dia seguinte.
E nesse discurso, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. O erro daquela multidão foi ter uma avaliação equivocada das suas reais necessidades. Você pode estar precisando de muitas coisas, e você pode autenticamente buscar essas coisas. Um emprego melhor, uma condição financeira melhor, um carro melhor, uma casa melhor, melhores roupas. Você pode buscar todas essas coisas. Mas nenhuma dessas coisas vai alimentar a fome do seu coração. Nenhuma dessas coisas vai preencher o verdadeiro vazio que há na alma humana. Um vazio que só poderá ser preenchido pela presença de Jesus. E pelo contrário, quando Jesus preenche esse vazio, essas coisas descem desse pedestal de importância. É por isso que eu e você conhecemos tantas pessoas que têm tudo que esse mundo pode oferecer: riqueza, conforto, saúde, e são pessoas profundamente infelizes, profundamente frustradas, têm um vazio no coração. Da mesma forma, eu e você conhecemos pessoas que passam necessidades, que vivem com muitas privações, mas têm um coração plenamente feliz. Sabe por quê? Porque o que vai preencher, o que vai satisfazer as nossas necessidades, não são as coisas, é Jesus. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome, e quem beber desta água jamais terá sede. Eu gostaria de fazer um convite. Você está buscando a Jesus por tantas razões. Por que você não faz um propósito com Deus nesta manhã de pedir assim: Senhor, sonda o meu coração e coloca na minha vida a verdadeira motivação de viver, que é a motivação de buscar a Jesus, não para receber as bênçãos simplesmente, não para obter os milagres simplesmente, mas pelo simples fato de viver com Ele. Jesus é tudo. Jesus é o único que vai preencher o vazio do seu coração. Jesus é o único que vai satisfazer a sua necessidade de afeto. Não é um novo namorado, uma nova namorada, um novo casamento, outra esposa, outro marido. Não é nada disso. É Jesus quem vai preencher o vazio do seu coração. É Jesus quem vai lhe dar o sentido de segurança. Não é um salário melhor, não é uma casa melhor, não é mais admiração social, não é o melhor status social. Não são essas coisas. Eu não estou tirando a autenticidade dessas coisas, e Deus não nos condena por buscarmos essas coisas, mas é um equívoco pensar que essas coisas vão preencher o vazio do nosso coração. É somente Jesus. Quando Jesus habitar plenamente no seu coração, você vai ter a sua necessidade de segurança, de amparo plenamente satisfeita. Porque você não ora comigo assim: Senhor, me ajuda a entender melhor que somente Jesus pode satisfazer a minha vida e o meu coração. A Rafaela vai cantar o hino. Vem, Rafa. Se há alguém aqui nesta manhã que está se sentindo profundamente necessitado de uma bênção de Deus, seja por um milagre, seja por uma transformação, uma mudança de circunstância, a solução de um problema, talvez em casa, no trabalho, você está necessitando muito de um milagre ou de uma bênção, mas você gostaria de mudar um pouquinho de perspectiva agora, e de dizer assim: Senhor, enche-me de Jesus, completa o meu coração com a presença de Cristo. Eu gostaria de convidar você a que, após esse hino, nos juntemos numa atitude reverente para orarmos a Deus e buscarmos essa experiência. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de
ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouvir, me ajuda. Bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos? Onde eu errei, eu quero acertar. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouvir, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que Ele vê ao olhar pra mim. Sem máscaras hoje estou diante dos seus olhos de amor. Hey, yeah. Seus olhos de amor, seus olhos de amor. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, oh meu Senhor, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que Ele vê ao olhar pra mim. Amém. Vamos ficar em pé para uma palavra de oração. Santo e amorável Deus, a nossa gratidão, Senhor, porque em Tua palavra encontramos a orientação segura para a nossa vida. Coloca em nosso coração, Senhor, o desejo de conhecer a Jesus, o desejo de ter Jesus em nossa vida como nosso tudo, como aquele unicamente capaz de preencher todas as nossas verdadeiras necessidades.
Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que a nossa corrida em busca das coisas, em busca de satisfazer as necessidades desta vida, nunca vão preencher o vazio que é em nosso coração. Somente Jesus. Que Ele seja o nosso pão, que Ele seja o nosso alimento, que Ele seja o nosso tudo. Em nome dEle que nós te oramos. Amém, Senhor.